Olá, amigos, aqui quem está falando é Walter Goodball e eu estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo do Goodball, futebol de bolinhas. E esse vídeo vai mostrar para vocês o Goodball na sua essência, na sua origem. E falar da origem do Goodball é falar da sua história. Goodball nasceu no Brasil, nasceu aqui no Amazonas e nós temos muito orgulho de fazer parte dessa história. Em 1978, lá quando eu tinha meus 12 anos, nasce o Goodball. E para falar desse nascimento do Goodball, nós temos que voltar um pouquinho no passado e falar das coisas que existiam na época. A gente estava no ano de 1978, era a Copa da Argentina, tempo bom, né? Tempo onde a gente podia brincar na rua, jogar bola na rua, bolinha de gude, peteca, bolita. Bolinha de gude tem vários nomes nesse ambiente que nós vivemos. E ainda com as dificuldades que alguns de nossos pais tínhamos, nós tínhamos que inventar os nossos próprios brinquedos. Então, a gente criava jogos, inventava jogos. E assim foi que nasceu o Goodball. Que na época a gente só deu o nome de futebol de bolinhas. O primeiro campo de Goodball foi criado no chão, de areia, totalmente plana. Desenhamos um campo com área penal, círculo central. E aí colocamos 11 bolinhas de uma cor para um lado e 11 bolinhas de uma outra cor para o outro lado. Dessa separação de bolinhas de um lado para o outro, nasciam os jogadores e também nasciam os times do Goodball. E aí, na sua essência, o Goodball, que nós começamos a jogar, tinha lá o goleiro, que era uma bolinha que ficava no meio da linha de fundo. E a partir daí foi criada uma regra que existe até hoje no Goodball, que para fazer gol tinha que passar do meio de campo. Essa regra é para evitar que um jogador que fosse bom de pontaria pudesse chutar do seu campo direto lá no goleiro, que hoje é o arqueiro gol, e fizesse gol. O jogo não teria sentido. O jogo seria mais um jogo de pontaria. E a ideia do futebol de bolinhas é unir a pontaria da bolinha de gude com os esquemas táticos, as jogadas do futebol. Essa é uma das regras que se mantém até hoje no Goodball. Para fazer gol, você tem que passar do meio de campo. E aí você já está apto a fazer gol. Só que o teu adversário pode te colocar para fora do campo. Se começa toda uma forma de você ter que invadir o campo do teu adversário, se manter lá e tentar fazer o gol. O Goodball é o único jogo onde uma criança pode vencer um adulto, onde mulher joga de igual para igual com homem, partidas de duplas, pai e filho jogando juntos com outra dupla da família ou do vizinho, ou seja, um jogo para a família, um jogo onde fazer gol é tão emocionante como um gol no futebol. Um jogo onde bater pênalti você pode errar, escanteio, lateral, gol por cobertura, que golaço, gol de placa. E para nós aqui do Amazonas, o gol de turista. O Goodball desenvolve nas pessoas que o praticam coordenação motora, habilidade técnica para movimentar a bolinha, poder de decisão. São muitas as vantagens que o Goodball traz para nossas crianças, para os adultos. Eu tenho pessoas adultas que mudaram depois que começaram a jogar o Goodball. E um último ponto muito importante. Pode fazer que os nossos filhos voltem a jogar bolinha de gude como nós jogamos, como nós vivemos. Eu tenho a felicidade de ter hoje um dos maiores adversários, o meu filho, Marco Goodball. E adivinha onde ele aprendeu a jogar bolinha? No campo do Goodball, no tabuleiro, na mesa do Goodball. Então, para todos vocês, conheçam agora o Goodball e os seus princípios, seus objetivos e suas regras. Para você, goodballista aí que está conhecendo o Goodball através das partidas que nós apresentamos, dos torneios e dos campeonatos que houveram no projeto Goodball 2020-21, que eu vou começar a te falar sobre os seus princípios. O Goodball tem 3 princípios. O primeiro deles é o respeito às regras, ao oponente e à torcida.
primeiro princípio, ele se auto-explica na sua redação. Respeito às regras, respeito ao oponente e respeito à torcida. Mas ainda assim eu vou dar uma pincelada. Respeito às regras. Todo jogador de futebol tem que respeitar as regras que são apresentadas. Respeito ao oponente é não zombar, é não desfazer, desmerecer teu adversário. É respeitar teu adversário, tanto na vitória quanto na derrota. E o respeito à torcida? Muitos acham que o respeito à torcida é respeito à torcida adversária. Não! Esse respeito à torcida é no modo geral, é até a sua própria torcida. Você, como jogador de futebol, não pode fazer um ato que a tua torcida se sinta mal. Então você tem que ter respeito à torcida no âmbito geral. Você tem que ter respeito à torcida tanto quando você vencer, quando você perder. O segundo princípio do futebol é o direito de defesa. Todos nós devemos ter o direito de defesa. E no futebol isso acontece. Para cada ataque, você certamente tem o direito de defesa. Porque no futebol, eu jogo uma vez e meu adversário joga outra vez. As exceções são nas faltas, onde nós podemos ter falta que pode ser cobrada com um lance ou 2 lances. Isso nós veremos lá dentro das regras, no tópico de faltas. E o terceiro princípio? O terceiro princípio. Ele fala o seguinte: a infração nunca pode beneficiar o infrator. Então, quando a gente ensina futebol, a gente mostra isso para as pessoas que estão aprendendo. Um exemplo típico, você está com o teu jogador na cara do gol, você está próximo do arqueiro gol, e aí o teu adversário faz uma falta lá do outro lado do campo. Pelo princípio de que a infração não pode beneficiar o infrator, você vai ter direito de cobrar essa falta lá com o jogador que está próximo ao arqueiro gol. Então, pessoal, isso aí é um supra-sumo dos princípios do futebol. O futebol se norteia por esses princípios. Pessoal, esse vídeo é uma parte do que vai ser o vídeo da história, origem, princípios, objetivos e regras do futebol. Essa primeira parte está concluída para você conhecer a origem e a história do futebol e seus princípios. No próximo vídeo, nós vamos tratar do objetivo e das regras do futebol. No âmbito das regras, talvez a gente tenha uma divisão por conta que o futebol possui 13 regras e a gente vai tentar esmiuçar o máximo possível para que você conheça todas as regras do futebol. Não esqueçam de deixar aqui o like ou o dislike de vocês, acionar o sininho, deixar teu comentário. Nós temos ainda a página no Facebook, nos sigam também no Instagram, temos o Twitter, estamos quase em todas as redes sociais. Aqui fica um abraço do Walter Futebol e aguardando vocês já no próximo vídeo, objetivos e regras do futebol.